Bom dia! Bom dia, pessoal. Deixa eu aumentar meu volume aqui. O Instagram demora um pouco para avisar o povo, né? A gente entrou, mas vamos dar seguimento aqui. Hoje tem um depoimento de uma amiga minha, do atendimento que eu fiz para ela. Eu quero falar sobre a importância de você ter consciência, de você entender o que está por trás da doença, da situação, antes de tomar uma decisão, né? E também falar sobre os órgãos, né? Tudo que foi feito no nosso corpo foi feito por Deus e cada coisa no nosso corpo tem a sua função. Só que a medicina convencional, né? Se tem um problema, retira. Se não tem um problema, né? Exclui. E na visão sistêmica, quando você tem um órgão e você retira ele, você está excluindo alguém da sua família, você está excluindo alguém do seu sistema familiar. Por isso é importante você ir olhar a origem antes de tomar qualquer decisão. Então hoje eu vou trazer aqui a minha amiga Andreia, para ela contar um pouquinho da história dela, de como foi o processo dela com essa questão do órgão. Vou mandar aqui. Aê! Deu certo! Bom dia! Bom dia! Ó, Tudo bem? tudo jóia. E aí? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem também, né? Tô. Então tá Chique. bom. Gente, essa é a minha amiga Andreia. E ela vai resumir um pouco aí toda a história dela, né? Desde quando começou a questão mais especificamente com o útero dela, né? Isso. Então, Andreia, eu quero que você fale para as pessoas como que foi quando você percebeu, né, que estava com alguma coisa no seu útero, qual foi as suas buscas, o que você fez, né? Todo esse processo até chegar o dia da nossa sessão. Tá. Então, eu descobri que eu tenho miomas no útero já tem alguns anos. Eu acho que uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? Só que até então não estava me incomodando. Só que com o passar do tempo, porque eu sempre tive muito problema com a questão do ciclo menstrual. Sempre tive, mas desde nova, né? Com TPMs muito fortes, né? Só que beleza, fui lidando. Aí depois veio a questão do mioma. E aí também deixei passar batido. Então, quer dizer, eu acho que lá atrás já estava pedindo para dar uma olhada nessa questão do feminino e eu fui só empurrando, empurrando, empurrando. Aí, só que chegou no momento que o corpo falou, olha, por quê? Porque eu comecei a ter muita hemorragia. Só que mesmo assim, eu fui meio que deixando, deixando. E eu tava com uma médica, que até foi a médica que, minha obstetra, que né, fez o parto do Lucas, e ela não teve, assim, um olhar muito, vamos dizer assim, integrativo, né, para a situação. Ela olhava o órgão como órgão. Então ela falava assim, ah, André, é assim mesmo. Então, se você quiser resolver, tem que tirar. Não tem outro jeito, tem que tirar. Só que aquela notícia do tirar o útero, para mim, sempre foi uma coisa muito pesada. Então eu fui levando, fui levando, fui levando. Até que eu já tinha feito uma constelação com a Andressa, e é engraçado porque a constelação, ela coloca as coisas tão no lugar que até a médica certa aparece, né? Então, quer dizer, essa médica era minha médica já por 11 anos.
Muito tempo, né? Muito tempo. E eu ia só nela. Aí lá atrás, no ano passado, eu fiz uma constelação com a Andressa. E aí, do nada, eu recebi de duas pessoas a indicação para essa médica, essa outra médica. E aí eu fui. E ela já tem um olhar mais integrativo, que para mim é muito bom, porque é isso que eu queria mesmo, né? E aí ela falou assim: olha, Andréia, pelo exame que você trouxe aqui, você tem um mioma intrauterino, que é o que mais dá hemorragia mesmo. Então, para resolver 100%, realmente o certo é você. Tem duas opções. Aí ela já me deu uma opção a mais. Ela falou: olha, você pode remover esse mioma intrauterino, só que o problema ainda vai estar lá, porque você tem muitos outros miomas, né? Então, assim, vai resolver, mas não vai resolver 100%. Eu falei assim, para resolver 100%, realmente é fazer a remoção do útero. Só que isso, para mim, sempre pegou muito fundo, porque eu nunca quis remover o útero, que para mim é um símbolo da vida, né? Então, assim, eu tenho 2 filhos, ele gerou 2 vidas, e para mim é como se eu estivesse excluindo a vida. Para mim, essa sempre foi a minha leitura, sabe? Nunca levei isso com, sabe, com acolhimento, vamos dizer assim. Ah, não, tudo bem, porque embora a médica tenha falado, ah, essa é a cirurgia mais feita do mundo, para mim eu nunca recebi bem. Aí ela falou isso daí, aí eu voltei para casa, isso na outra consulta, né? Que faz uns 3 meses. Aí eu voltei para casa chateada, falei assim, puxa vida, bom, tem uma opção a mais, mas ela falou que realmente para resolver é só removendo. Aí eu falei para a Andressa, falei, poxa vida, né? Vai ter que ser assim. E a Andressa, não, vamos olhar para essa questão de novo, vamos ver, vamos abrir. Aí a gente fez mais uma constelação. Eu fechei um pacote de 5 com ela. Aí a gente, na segunda, vamos olhar para isso, vamos olhar para isso. Aí apareceu uma situação totalmente inusitada para mim, que eu não fazia nem ideia. Deixa eu cortar só um pouquinho. Antes disso, gente, quando a Andrea resolveu olhar, né? E ela. Porque eu falei pra ela, Andrea, pensa bem. Pra mim, o útero é o. Cara, é o órgão mais feminino que a gente tem no corpo, eu acho, né? É a nossa força. Então eu falei pra ela, Andrea, pensa bem. Porque você não tenta outro tratamento, né? Procura saber de erva, de lugol, de tudo. Falei pra ela, tenta, você vai retirar o útero. Falei, pensa só que você vai estar tirando o feminino, né? E eu falei disso pra ela. Eu falei, na visão sistêmica, quando você retira um órgão, você está excluindo alguém. Você está excluindo algum parente, alguém da família, você está excluindo. Eu falei pra ela, é importante você olhar. Eu ainda falei pra ela, falei, André, se você tirar sem olhar, você vai criar outra doença. Porque você não vai ter olhado exatamente o que é, né? E eu falei na cabeça dela, coitada. Mas eu até falei assim, Andréia, não, mas né, você que tá passando, é você que sabe o que é bom, o que é ruim pra você, eu só tô dando a minha opinião, né? Mas eu falei, lógico, você que vai escolher o que for melhor pra você. Aí, até que ela falou, não, então vamos olhar, gente. E é impressionante, porque quando você decide uma coisa, o universo ele já começa a movimentar pra te ajudar, né? A Andréia decidiu. Isso foi numa sexta-feira, o dia que a gente se encontrou. Ela decidiu que ela queria olhar. Beleza, ainda falei pra ela, eu vou pesquisar mais sobre isso. Só que também tem uma outra questão, né, André? Que não era só o problema da hemorragia que você estava sentindo, né? O que mais você Exato. estava sentindo? Então, aí vou falar e é só assim, é uma situação bem delicada que eu passei, que durou mais ou menos, está durando, ainda está assim no restinho, mas quase um ano. Que eu comecei a passar mal do nada, com assim, parecia que era uma carga que não era minha. A sensação que eu tinha era essa, que era uma carga que não era minha. E aí me vinha através de insônia, de pensamentos intrusivos, uma coisa assim pesada mesmo, sabe? Que me gerava muito desconforto. E eu comecei a tratar isso até com medicamento. Então, assim, às vezes eu acordava até no meio da noite e eu tinha que tomar remédio para voltar a dormir, porque de tão forte que era. E essa coisa foi tão intensa para mim
Que ó, começou mais ou menos em junho do ano passado, que começou a intensificar. Foi tão forte para mim que eu comecei a Andressa sabe muito bem, comecei a ir para a igreja, fui em centro espírita, fui em centro de umbanda, de tão desesperada que eu fiquei, tão desesperada, porque era uma coisa assim surreal, atrapalhava muito o meu dia a dia. E aí que eu percebi que depois dessa sessão, dessa última sessão que a gente fez, que eu olhei para isso, eu vi que, na verdade, era mais um ponto desse emaranhado. Era mais um fiozinho que estava enroladinho no novelo de lã. E a gente foi puxando e foi soltando. E o que eu achei, eu tô até arrepiada, mas o que eu achei mais assim maluco é que depois que eu fiz essa última constelação que a gente fez, eu não tomei mais nenhuma vez um remédio de dormir no meio da noite. Que eu acordava assim, sabe, com aquela ânsia, com aquele batimento, com aquela coisa ruim, e eu tinha que tomar um remédio para apagar de novo de noite, porque eu não desligava. E depois que eu fiz essa sessão, foi impressionante. Eu não tomei mais nenhuma vez. Eu vou dormir e eu vou dormir. E se eu acordo, eu volto a dormir, eu não preciso tomar o remédio. Meu corpo tá em paz. Sabe? Porque é normal a gente acordar, às vezes a gente, né, vai com um copo d'água, alguma coisa. Mas, assim, eu não tomei mais o medicamento. Então, isso, assim, foi incrível, porque mostrou, mais uma vez, que, assim, a gente carrega peso que não é nosso. A gente carrega histórias que não são nossas. Por um amor, por uma lealdade, né, que a Andressa já me explicou muitas vezes, eu também já estudei constelação familiar, que a gente não faz nem ideia. Às vezes está lá atrás, às vezes a gente nem conheceu a pessoa, mas o amor está lá, né? E o que eu achei muito engraçado também, porque assim, quando a Andressa fez essa última constelação, que ela sempre soube que eu nunca quis retirar o útero, né? E ela falou, agora o seu corpo vai escolher se você vai ficar com o útero ou não. E aí o que eu achei muito louco, porque na penúltima sessão com a minha médica, o final da consulta, a conversa foi assim: então tá bom, Andréia, eu vou te dar todos os pedidos médicos, você vai fazer todos os seus exames, você me traz aqui, a gente já vai fazer a cirurgia para remoção do útero. Essa foi a conversa da penúltima sessão. Você vai trazer todos os exames para a gente agendar, aí você vai. Aí ela me explicou como é o pós-cirúrgico, da remoção do útero, não sei o quê, já para eu ir me organizando, né? Sim. Aí essa última consulta que eu fui agora, a conversa foi outra. Na hora que eu cheguei na consulta, ela falou: então, Andréia, conforme combinamos na última consulta, a gente vai fazer a remoção do mioma, né? E colocar o DIU. Aí eu falei, oxe, mas não foi isso que a gente combinou? Aí na hora me veio o Andrés na cabeça. Ah, lá, meu corpo escolheu ficar. E a conversa com ela foi outra. Eu falei, mas não foi isso que ela falou da última vez? Ela falou outra coisa, agora mudou. Aí eu falei, ah, entendi. Aí, tipo, mais uma clareza, né? Falei, ah, entendi. Meu corpo quer ficar e precisa ficar com esse útero, né? Então, assim, até a médica, ou Mudou de seja, opinião, né? mudou. Então, assim, e isso porque foi uma, né? A gente fez duas, Ainda né? falta Mas 4. oficialmente, para essa situação, é a primeira, né? É, Porque a gente, essa outra que a gente começou, que fez o movimento com a médica, né? Mas foi uma coisa bem sutil. Mas para olhar a questão, foi uma. Então, assim, olha o movimento que já deu de colocar as coisas no lugar. Então, assim, eu fiquei totalmente impressionada, impactada, porque, primeiro que com a questão da hemorragia, eu já venho sofrendo há muito tempo, né? Não sei, acho que uns 3 anos. Vamos dizer 3 anos, assim, porque eu não tenho, mas vamos dizer que eu tô, né, 3 anos com hemorragia, mas bastante tempo. E até a médica entrou com suplementação de ferro, com suplementação de B12 para tomar intravenosa, porque suplementação via oral já não ia adiantar mais. Então o buraco estava bem baixo mesmo, né? Diz que a ferritina, ao certo, a gente está no mínimo 50, o meu estava 9, é uma coisa assim absurda. muito baixo, né? Muito baixo. Então, assim,
Ela falou, não, é para resolver desse jeito, e no fim virou, sabe? Então, achei a médica certa, a médica já mudou o protocolo do nada. Eu já estou dormindo de noite por uma situação que eu estava sofrendo desde junho do ano passado, e que intensificou tudo, de não dormir, sabe, uma coisa ruim. Então, assim, eu tô simplesmente em choque. Eu falei, Andressa, o mundo precisa saber disso. Gente, o mais incrível, né? Quando a André decidiu olhar, que eu falei pra ela, eu vou pesquisar mais sobre isso. Porque ainda falei pra ela, eu falei, André, você fez um monte de tratamento, você foi atrás de igreja, um monte de coisa. Se fosse só espiritual, essa questão dos pensamentos, eu falei pra ela, já teria cessado, né? E muitas vezes as pessoas acham que é só espiritual, gente. Não é. Às vezes não é mesmo, né? Eu falei pra ela, você precisa sim cuidar do corpo físico, eu falei pra ela, né? Só que não é só espiritual. Eu falei, tem coisa emocional aí. E olha pra você ver, eu ia fazer um workshop com uma mulher que ela, pra mim, ela é referência, assim, de acessar o campo. E quando eu vi que ela estava fazendo workshop barato, eu falei, eu quero fazer. Me inscrevi e ela acabou cancelando, que eu acho que nem atingiu a quantidade que ela gostaria. Ela devolveu o dinheiro e ela falou para mim assim, olha, eu vou te dar o meu livro para você ler, porque como não vai ter mais workshop, você lê e você, né, vai entender como é que funciona o meu trabalho. Eu até falei para Andréia, quando eu comecei a ler o livro dela, gente, que ela começou a explicar ali mais ou menos como ela acessa, eu falei, gente, eu já faço isso. Eu já acesso a mesma coisa que essa mulher acessa. Eu falei assim, só que o meu não tem assim, um nome específico. Ela criou um nome, o meu não tem nome específico, mas eu já acesso a mesma coisa que ela acessa, a mesma facilidade que ela tem, eu tenho. E eu comecei a ler o livro dela e no mesmo momento já veio o campo da André se abriu para mim, assim, na minha mente, assim. E começou a vir a informação, vinha informação, vinha informação. E eu comecei, peguei o caderno, a caneta e comecei a anotar, desenhar o desenho que vinha para mim, anotar as informações, o que tinha que fazer. Fiz uma pergunta para André, eu falei, André, alguém da sua família tentou ser mãe, não conseguiu? André, não sei, deve ter, com certeza tem. Aí eu falei para ela assim, eu acho que eu achei a chave da fechadura, eu falei para ela, né? Eu falei, acho que eu achei a chave da fechadura, Andréia. Ela ficou super animada. E o que aconteceu? Vamos contar a história para o povo entender, né? A Andréia estava identificada com algum familiar ancestral. Muitas vezes, os nossos ancestrais somos nós mesmos, para quem acredita em reencarnação, né? Então, pode ser que seja ela lá atrás, ou pode ser que seja só um parente. Mas essa mulher, ela teve um bebê e ela acabou perdendo, ficou alguns dias com esse bebê no útero. E como ela não conseguiu mais ter filhos, ela acabou enlouquecendo. Então, muito desses pensamentos intrusivos que vinham na mente da Andréia era dessa mulher que enlouqueceu. Então, estava deixando a Andréia louca também, né? Mentalmente. E esse outro super identificado com essa ancestral que já morreu, né? E como a André disse, é por amor. Por amor, a gente toma a dor do outro, né? Por amor, a gente quer arrancar a dor do outro e levar com a gente. Só que tava tão emaranhado que a André estava vivendo o mesmo destino dessa ancestral. Só que como esse destino não é da Andréia, quem sofre é ela. Né? A ancestral já morreu, a ancestral já foi, já viveu. Mas a André que estava sofrendo. Então, quando eu trouxe essa questão para André, eu falei, André, é isso que está acontecendo com você? Você sentiu, né, André? Foi. Que abriu mesmo, né? Abriu sim. Foi. E o engraçado é que você tinha falado assim para mim, né? Eu não tinha contado isso para você ainda. Você falou que ela tinha ficado doida, né? E às vezes a sensação é que eu tava enlouquecendo. E eu falei pra Andressa, falei assim, Andressa, mas olha, tinha momentos que eu achei que eu ia ficar doida. Então, assim, eu fico pensando
Quantas pessoas que, infelizmente, não têm o acesso a essa informação, ou não acreditam, né? Ou não quer? Ou não quer, que de repente acaba tendo um destino difícil por justamente não perceber sobre as lealdades invisíveis, né? Então, a gente não faz ideia do quanto a gente luta para pertencer a uma família. O quanto a gente é como se fosse assim. Eu vejo o teu sofrimento e já que ninguém viu, deixa eu sofrer, porque aí alguém vê. É mais ou menos isso. E é muito interessante quando você olha, né, até na própria constelação, o alívio que dá no próprio movimento da constelação. Quando se mostra, na própria sessão, você fala, você dá um... Ai, é como se fosse assim, ai, que alívio que eu tô vendo isso, sabe? Porque tá se materializando uma coisa que tava só dentro de mim. Mas quando você vê, você tá dando a chance da cura, né? Então, nossa, eu sou muito grata. Primeiro, o trabalho incrível que você faz, Andressa, porque, olha, até agora eu não achei ninguém que pudesse fazer o que você faz, porque, assim, você faz com amor, você faz com cuidado, você tem não só a percepção do campo, mas você, assim, é como realmente você sintonizasse o dial ali e falar assim, é isso, né? Então, assim, eu falei, eu tenho que contar para o mundo, porque só eu sei o que eu passei, e você sabe também, né? E pouquíssimas pessoas sabem, mas só eu sei, nesse um ano que foi mais intenso, Não, só você sabe que você viveu na pele nossa o senhora, sofrimento, né? nossa senhora, foi assim, absurdo. E o quanto já me aliviou em uma só sessão. E o mais incrível, né, André, que eu achei também, né? Eu falei pra Andréia, muitas coisas eu falo sem saber, eu sei, mas eu é sem saber, né? E muitas coisas Deus me usa pra falar, tem coisas que eu falo que eu já nem lembro depois. E eu falei pra Andréia, falei, Andréia, agora que a gente viu a origem do sofrimento do seu útero, né? Falei pra ela, a gente soltou essa linha que estava junta desses dois destinos, a gente soltou. A gente dei ferramentas para ela ir trabalhando mais ainda. E já falei para ela, falei, André, agora sim o seu corpo vai poder escolher o que ele quer, vai poder, né, decidir se ele quer ficar com esse outro ou não, se ele, o que vai acontecer? Falei para ela, porque agora não é mais de forma inconsciente. Então, de forma inconsciente era o quê? Vamos arrancar isso para tirar esse sofrimento de vez, né? Só que essa mulher ainda ia estar presa no destino da Andréia. Então, eu falei para André, vai criar outra doença. Porque é assim que acontece. Principalmente, olha as pessoas que têm câncer muitas vezes. Tem num lugar, tira, nasce em outro. Aí tira, nasce em outro. Por quê? Porque não olhou a origem, né? A gente não promete a cura, a gente não pode prometer a cura para ninguém, né? Eu não falei para André, ó, a gente vai fazer, olhar e... Não, você não vai precisar mais tirar outro, não. Em nenhum momento eu falei isso pra ela. Eu falei, vamos olhar e ver a origem. Aí depois é o seu corpo que vai escolher, né? Eu falei, com quem que vai ser, qual médica, como que vai acontecer, a forma que vai acontecer. O seu corpo vai decidir agora o que é melhor para ele. E o mais incrível foi isso, foi a médica ter falado, né, mudado a história no final. E acabou que seu corpo escolheu ficar com esse útero e arrancar somente o mioma, né? Essa história que está encapsulada ali em forma de mioma, né? Então, foi visto. A gente deu amor para essa ancestral. A gente separou os destinos, né, dessa ancestral com amor, porque quando eu fui falar para a Andréia, falar com amor para ela, eu falei, bota muito amor na hora de falar as frases de cura para essa mulher. Então, agora sim, vai remover isso, né? Tipo assim, tirar aquilo que não é da Andréia mais. Então, vai devolver para ela a história dela e a Andréia vai ficar somente com o que é dela, que é o útero limpo.
Isso foi o mais incrível pra mim. Eu até fiquei emocionada o dia que a André falou que a médica mudou a opinião. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Nem eu acredito nas coisas que eu falo, às vezes. E aí eu falei, a Andressa ficou até mais emocionada que eu. Foi, meu. Porque, assim, é lógico, nem eu falei, né? É um feminino preservado. É um feminino preservado. E É um... outra, né, Andressa? Desculpa te cortar, mas já te cortando. É curar. Porque quem vem depois É, ia carregar a mesma coisa que eu, ia, né? Então, assim, quando você olha, você tá dando chance para quem vem depois não passar o que você passou. Porque enquanto alguém não olhar, não parar e olhar, a situação vai se repetir, vai continuar. vai continuar. De alguma forma, essa situação tem que ser vista. É que nem uma doença. Você tem uma doença. Se você não parar e não olhar para aquela doença para você resolver, não ir no médico não vai fazer sumir a doença. Ai, tem gente que fala, eu não vou no médico porque o médico acha um monte de problema. É, não quero procurar, né? Como se não, essa doença fosse sumir se você não olhasse. Não, você tem que olhar, gente. Você tem que olhar, tem que fazer exame de rotina, tem que, né, toda hora tá olhando para a saúde, toda hora a gente faz isso, exames preventivos de rotina. É a mesma coisa, está olhando para a situação, né? E a mesma coisa na constelação, você tem que olhar. Se você não olhar, não adianta. Não adianta enfiar a sujeirinha embaixo do tapete, ela não vai sumir. Você tem que olhar, tirar, limpar, entendeu? Para realmente a sujeira sair, senão não sai, fica lá, né? E o mais incrível foi isso, né? Essa mudança, assim, de uma hora para outra, com uma sessão, que eu também me surpreendi com isso, com essa rapidez, né? É lógico que eu fiz sem esperar nada. Assim como a gente tratou, né? Eu dei uma ferramenta para a Andrea sobre o julgamento, da gente não julgar as coisas. Então, a ferramenta eu passei para ela exercitar todo dia. Mas foi exatamente isso que veio trazendo a sua sessão, que também serve para mim, com certeza. É a gente não julgar. Então, eu fiz a sessão sem esperar que fosse acontecer alguma coisa, sem esperar nada, sem julgamento nenhum. Eu só fiz e soltei, né? E eu falei, vai acontecer o que tiver que acontecer. E aí nos surpreendeu para melhor. E isso com uma sessão. Então, até terminar todas, vai estar muito melhor, tenho Nossa certeza. senhora, eu tenho certeza também, graças a Deus. E a você, que é a ferramenta. Então, assim, gente, foi impressionante, né? O que eu quero deixar aqui, marcar. Falei para o André fazer essa live comigo para trazer o depoimento mesmo dela, né? E também para deixar registrado, não importa a situação que você esteja, na doença física, problema com relacionamento, tudo tem uma origem, tudo. Tudo que está passando na sua vida tem uma origem. Então é importante que você olhe para você entender, compreender e mudar seus atos, né? E muitas vezes não é nem nosso, assim como a Andrea estava carregando coisa que não era dela, não é nosso. E o mioma tem essa origem, né? O mioma é coisa que você está carregando que não é sua. Então é importante a gente olhar e que não falei, o útero é o maior símbolo do feminino. E arrancar qualquer coisa que seja um dente que seja, gente, você está arrancando um familiar seu. Você está excluindo alguém. Então, é lógico que tem gente que, né, não tem jeito, tem que arrancar. Mas não é sobre arrancar ou não arrancar, é sobre você olhar o que tem ali. E depois o corpo decidir sozinho o que vai ser melhor para ele, né? E o corpo decidir o que é melhor de forma consciente, não mais de forma inconsciente. Exatamente. Isso que é o mais importante. Quer falar mais alguma coisa, Andréia? Ah, eu Dá o seu primeiro, recado, dá o seu recado. eu quero agradecer. Quando aconteceu assim, que eu saí da consulta e eu mandei o recado para a Andressa, eu falei, Andressa, ela falou isso. Eu falei, não acredito, né? Então, assim, é impressionante como quando a gente olha, só para fechar, né? Quando a gente olha, as coisas elas vão indo para o lugar. Elas vão retomando onde deveriam realmente estar, né? Então, eu queria só agradecer
e falar que você é fera mesmo. Que eu Eu tinha. falei pra, gente, eu falei pra André, André, não é por nada, não. Não querendo me gabar. Aí eu falei, Mas pode já, acabar. mas Pode. já me gabando um pouquinho, que seja. Eu falei pra ela, ninguém ia acessar isso que eu acessei. E ninguém mesmo, viu? Impressionante. Olha, Deus é testemunha do quanto que eu tô firme nas tentativas aqui, né? É, você fez bastante coisa, né, André? Isso. Você foi atrás. Fui atrás mesmo. Então, assim, não foi assim, ah, eu fui. Não. Eu fui atrás, mas precisei da Andressa e graças a Deus que tem ela. Outra coisa também, né? Às vezes é importante a gente pensar nisso, né? Ah, se eu tivesse ido antes. Ah, se eu tivesse feito. Gente, É, tem coisa que tem hora para acontecer, é, né? A primeira constelação que eu fiz para André, a gente foi na intenção de olhar os miomas e por fim, no meio tempo, ela acabou, falou assim, ah, vamos deixar o campo olhar, o campo trazer a informação que precisava, né? Então é como se a gente tivesse olhado pela beirada do negócio. A gente não olhou lá a fundo, a gente olhou pela beirada do negócio e trouxe a questão do masculino, né? Que já era também uma questão também forte. E o campo da André é muito forte em relação à lealdade, né? Então, mas já trabalhou e já trouxe essa questão da médica, já foi alinhando algumas coisas. Lógico, a André passou por um sofrimento grande aí durante um ano, mas agora que ela estava preparada para realmente soltar dessa é, ancestral, né? Por mais sofrido que tenha sido, agora chegou a hora. Então, a exatamente. gente tem que... Às vezes tem coisa que tem que acontecer, né? Exatamente. E também não foi de todo ruim, porque querendo ou não, eu meio que reativei minha fé, sabe? Precisou trabalhar outras coisas, né? Eu busquei o espiritual, então assim, não foi de todo ruim, não. Teve uma parte bem proveitosa nesse sofrimento. Mas de qualquer forma foi bem sofrido. Então, nossa, fico muito feliz que na primeira já Aliviou, né? deu um resultado tamanho. Então, gente, por favor, olhem, olhem. Se você tem alguma questão, olha, ela não vai sumir sozinha. Ela não vai desaparecer. Olhem, sabe, enfrentem. Porque quando você não olha, é como se estivesse dando força para o invisível, tá? E uma hora a conta vem. É, Então, vamos olhar, né? Vamos olhar, vamos trazer tudo para consciência, porque se a gente está aqui para evoluir, se a gente está aqui para crescer, se a gente está aqui para trilhar nosso caminho, a gente tem que fazer isso com consciência, com o pé no chão e consciência, tá? Não adianta a gente. Às vezes a gente fala brincando, né? Que a ignorância é uma benção, mas na verdade não é. A gente, a gente tem que trazer tudo para consciência, assim, embora às vezes seja doloroso, mas faz parte do processo e a gente precisa. Isso faz parte para a gente crescer, para a gente se curar, curar o que foi e curar o que vem. É eu isso. falo, a cura ela vai para trás e para frente, né? A Vai, partir de você vai para trás e para frente. Então, vai. percorre toda a linha, né? Toda a linha do seu sistema. É bom para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, é uma ferramenta e tanto que Bert descobriu, né? Bert Hellinger, que foi quem disseminou a constelação familiar. Só que procure um profissional correto. E a gente tem aqui uma profissional maravilhosa. Já vou avisar, gente. A minha sessão não é uma sessão básica, né? É uma sessão profunda. Por mais que eu fale assim, não, né? É de boa, mas é uma sessão profunda. Realmente não é para qualquer um. A pessoa tem que estar preparada para vir, né? Porque às vezes vai vir coisa que é forte, sim. Então, é só para os fortes. É, Ou para quem tá tentando ser forte. é, Mas é libertador. Eu digo assim, para todos os clientes que eu falo, é libertador. Gente, ele falou uma frase de cura, você tá assim, ó, com tudo doendo. Você falou uma frase de cura, solta tudo, para de doer na hora. É incrível isso, né? Então, eu falo, tem coisa que nenhuma outra pessoa vai acessar. Só quem é muito, com a mente muito expandida, que nem essa mulher, que né, eu descobri que eu acesso a mesma coisa que ela.
Então, por enquanto, só conheço eu e ela que acessa isso. São pouquíssimas pessoas, eu acho, que devem acessar o campo muito aberto, É, né? E eu falo que a minha sessão vai além da técnica, porque eu acesso a coisa a fundo. Então, venham fazer comigo, se você estiver ah, sim. preparada. É. Né? E busque bons profissionais, porque tem uns aí que realmente vai mais piorar do que te ajudar. Exatamente, por isso que eu falei, porque uma sessão feita. Porque, gente, hoje em dia estão banalizando muito a constelação familiar, é uma coisa muito séria, muito séria. Então, assim, procurem um bom profissional, alguém que realmente saiba resolver, que saiba trabalhar com isso, porque senão piora mesmo, viu? É. Às Outra vezes, coisa também que eu acho importante que eu faço, que não é todo mundo que faz também, é dar suporte. Eu dou suporte. sim, Né? Eu pergunto como que você tá, o que você tá fazendo, como que tá sim, sendo. Eu dou suporte, porque tem gente que faz a constelação e vai embora. Tchau. Você que se vira e dá informação. Eu não. Eu é. gosto de dar o suporte porque às vezes você fica, né, meio perturbado depois, assim. Não perturbado ruim, mas você fica cheio de coisa pensativa e tudo mais. Então é necessário um suporte, um tempo para você lidar bem com todas as informações. Porque mexe, né, Andressa? Mexe Imagina só bastante. que você tá lá com a sujeira tudo no fundo do copo, aí você, mas você não sabe que tá lá no fundo. Aí você vai lá e você põe movimento naquilo. É lógico que né, vai Vai dar uma, explodir. entendeu? Mas faz parte do movimento, gente. Isso daí precisa ser feito, como qualquer processo de cura, né? É. É doloroso, mas precisa. É uma coisa necessária. Então, se você tem uma questão que às vezes você fala assim, eu não, nossa, eu não sei resolver isso. Nossa, já entreguei para Deus, já rezei, não sei o que, já fiz tudo, não adianta. Então, olha com outra ferramenta, com outro olhar. Porque às vezes a situação está em outro campo. Você está achando que está num canto para estar em outro lugar, né? Então, esse é meu depoimento, que foi assim, ainda tem os desdobramentos, né, Andressa? Ainda tem a É, continuação da novela. ainda vai ter muita coisa para rolar ainda. Porque eu vou marcar ainda, né, para fazer a remoção do mioma, né? Então, assim, vai ter ainda os desdobramentos e tudo. Mas a surpresa que fica só com o movimento é uma coisa, assim, incrível, fantástica, e o mundo precisa saber disso. Eu agradeço, André, por você se disponibilizar e vir aqui, né, dar seu depoimento. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar em vídeo, alguma coisa assim, né? Mas você encarou aqui junto comigo. Então, eu que agradeço a oportunidade de te ajudar e agradeço a oportunidade de ter vindo aqui dar seu depoimento hoje. Nossa, eu que agradeço, pelo amor de Deus. Eu que tenho que agradecer, nossa, o trabalho lindo que você faz, que dá tão bons frutos, que dá resultado, que dá consciência, discernimento, sabe? Olha, até arrepia, mas é assim, é um divisor de águas mesmo. Então, parabéns, Andressa, pelo seu trabalho. Parabéns mesmo, parabéns. É isso, galera. Qualquer coisa, vocês mandem aqui para mim no direct, no comentário, envie essa live para quem está precisando ouvir, né? Acreditar mais. E até a próxima. Obrigada, André. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijo, ótimo dia para todo mundo. Tchau, pessoal. Ótimo dia para vocês também. Beijo. Tchau.